bem, telespectadores da Super TV, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias e hoje para poder falar de uma área e de um assunto importante no contexto atual da sociedade, que é a área do direito, e principalmente no momento em que estamos vivendo é sempre muito importante fazer reflexões e poder ter a oportunidade de poder falar de vários assuntos, e aqui o Super Notícias cumpre muito bem esse papel. E hoje vamos falar de uma dúvida que ela tem sido bastante comum, não só no cotidiano, mas também nos meios de comunicação, na internet, que é a questão da área jurídica, né? Assessoria jurídica e consultoria jurídica, quais são as grandes diferenças, enfim. E para poder falar com propriedade sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a advogada Marina Lima, ela que está aqui para poder falar sobre essa questão, além, claro, também de outras perguntas que serão feitas. Primeiramente, Marina, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, pessoal de casa que está assistindo a gente. Eu que te agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Marina, o prazer é todo nosso. E antes de poder começar nosso bate-papo de fato, né, eu sempre faço questão, né, e principalmente quando vem aqui personagens que são de uma área muito específica, né, como é a área do direito, queria saber de você, como surgiu o gosto, é algo que veio da família, enfim, foi durante o tempo de escola, você já saiu, já sabia que iria fazer? Conta pra gente. Olha, desde criança eu sempre gostei muito de ler. Sim. Meu pai sempre teve o hábito de comprar livros pra gente, revistas, e pelo hábito da leitura, eu comecei a me interessar pelo direito. Sim. Desde nova. Eu via muita investigação, filmes de investigação policial, e aquilo ali, eu não sabia qual área exatamente eu seguiria. Se eu seria uma delegada, Jornalista, se eu seria não? Não, jornalista não. Mas uma coisa que foi o start, assim, para mim, foi o meu irmão. Meu irmão também é advogado, e quando eu vi ele estudando para o vestibular, eu vi ele entrando na faculdade de Direito, aquilo ali me deu assim, falei, nossa, eu também quero começar assim. Então foi muita questão familiar e por ver a gama o leque de oportunidades, né, que o direito traz pra gente. E você tocou num ponto fulcral da discussão e dessa entrevista, eu queria abordar com você também, no final da sua explanação, sobre a possibilidade que o direito dá para a pessoa que forma no curso de direito, independentemente da faculdade, independentemente da cidade, ter uma oferta, como você mesmo disse, né, uma gama de opções para poder executar vários tipos de ações dentro de uma mesma área. Como é que é isso? Isso. O direito, ele te permite escolher diversas áreas, né? Você pode atuar na área civil, na área criminal, na área previdenciária, você pode fazer consultoria, você pode fazer assessoria. Existe, assim, te possibilita estudar para um concurso público, né? Então, o direito, ele, igual você falou aí, ele tem um leque de oportunidades. E Marina, para a gente poder tocar no ponto cerne aqui do nosso debate, da nossa entrevista, queria saber de você, e claro, você que tem propriedade no assunto, para poder discorrer sobre qual é a grande diferença entre assessoria jurídica e consultoria jurídica, vendo e lendo, principalmente na internet. Muitas pessoas possuem essa dúvida, outras acham que é a mesma coisa, e você que tem essa propriedade, eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto, porque muitas pessoas que estão acompanhando, que estão ali no processo de abertura de uma pequena, grande, média empresa, precisa recorrer a esse tipo de serviço e às vezes não sabe qual é a grande diferença de assessoria jurídica e consultoria jurídica. Ótima pergunta. Igual você disse, é uma dúvida recorrente. A assessoria jurídica e a consultoria jurídica, ambas são atividades privativas do advogado. A diferença é que a consultoria jurídica, ela trata de uma prestação de serviço mais pontual. Sim. O advogado, ele exerce a função dele atuando numa dúvida do cliente. Sim. Ele resolve um caso concreto ali. Ele atua dando um auxílio, um conselho, através de emitindo relatórios, sim, pareceres, em treinamentos, mas em questões específicas da necessidade, sim, da empresa, do cliente, né? Já a assessoria jurídica, ela abrange mais, como que eu te explico? Ela é mais contínua. E ela é mais voltada para ações, a consultoria jurídica? Isso, ela tem uma abrangência mais duradoura. O assessor jurídico, ele não só atua de forma aconselhando, tentando solucionar os problemas, como além disso, ele trabalha na execução, sim, desses tipos de ações. Então, além de dar o assessoramento, ele também executa, ele participa dessa execução, claro, junto com gestores. E, além disso, igual você disse, ele é responsável também, dependendo da empresa, né, se caso for uma empresa, pelas ações judiciais. Claro. Ele não só defende a empresa, como representa a empresa em juízo. Então, ele tem esse... Ele é um profissional, podemos colocar assim, que ele tem um papel
um pouco mais importante em relação à questão da assessoria jurídica ou está errada essa afirmação? Não significa que é mais importante. Depende da necessidade da empresa. Sim. Como eu te disse, o cliente ele pode necessitar de um atendimento pontual, um atendimento naquele caso, ou ele pode precisar de um atendimento contínuo, Sim. que seja duradouro, que ele precise sempre de um assessor jurídico para estar Claro. lá, não só implementando a ação dele, a dúvida dele, solucionando o problema, enxergando o problema. Ele precisa do assessor jurídico para acompanhar o início, o meio e Sim. o fim, a executar, entendeu? Ele faz parte da prática. A gente diz que o assessor jurídico, ele tem um serviço mais operacional. Sim. E Marina, sobre esse último ponto que você tocou aí em relação à questão das grandes diferenças, eu quero saber de você qual que é a importância, já até mesmo para quem está vendo que é um grande, pequeno ou médio empresário, na medida do processo de empresa ou que já tem um estabelecimento já há bastante tempo, qual que é a importância de um planejamento bem feito para justamente quando chegar nessa parte, saber a quem ele deve recorrer, seja um assessor jurídico ou um consultor. Pois é, Gustavo, é importante o empresário, na hora dele fazer essa contratação, ele primeiramente vê a necessidade da empresa dele. Se ele vai precisar, né, igual eu te disse, se é esporadicamente, se é um serviço contínuo, se é um serviço pontual, Claro. se é um serviço mais duradouro, operacional. E para selecionar esse profissional, ele precisa olhar a questão da especialização, que seja um profissional especializado nessa área, que entenda do assunto, que tem essa capacitação e a relação de confiança também é muito importante, que ele sinta essa confiança e que seja um profissional capacitado mesmo para esse tipo de contratação. E acho que é importante, né, isso que você falou, né, porque ele precisa saber de fato que ele precisa para poder escolher. É um consultor, é um assessor, porque como você mesmo disse, existem diferenças e são diferenças pontuais. Sim, e de fato, né, perdão pela redundância, diferenças opostas no sentido de que são funções e são tópicos dentro da área jurídica que exercem funções que possuem um tipo de função diferente, né? Tanto a assessoria jurídica e também a consultoria jurídica. Marina, queria te agradecer por ter aceitado o convite mais uma vez. Obrigado. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes, para a gente poder debater vários outros assuntos da área do direito, porque como a gente disse aqui, né, como você mesmo fez questão de explicitar, né, direito é uma área que possui, né, e oferece uma gama de opções para quem está no curso, e isso, claro, é sempre muito importante. E sempre que eu precisar, eu posso te chamar para você poder vir aqui. Claro, é um prazer estar aqui hoje. Sempre que você precisar, eu estou aqui disponível. Muito obrigado, pessoal de casa. Marina, obrigado mais uma vez. O Superi Notícias vai para o seu segundo intervalo e na volta o noticiário esportivo. Não saia daí, porque eu volto já já.